estudo do livro Sexo e Destino, nesse acordo que existe entre a AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, e o Grupo Espírita Caibar-Schuch. Nós vimos, então, no último encontro, aquela situação inesperada de Marita, filha adotiva de Cláudio, que na casa de Nemésio surpreendeu Gilberto nos braços da irmã Marina, em permutas afetivas. E aí o que aconteceu? Marita entrou em desespero, desajuste e um estado febril. A quais tipos de dificuldades esses estados mentais podem nos levar? Há vários tipos. Porém, vamos destacar a psicose grave, a qual podemos ser levados pelo desvario afetivo a ponto de cair no quê? No pior tipo de possessão. Possessão. Aquele, o que é esse tipo de possessão? Aquele, como diz o próprio André Luiz, que a vítima adere, entre aspas, gostosamente, em função do desequilíbrio e que se deixa levar. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Então, pela explanação do irmão Félix, nós vamos perceber esta situação no transcorrer desse capítulo que nós vamos ver agora. Tá? Então, André e Neves, colaborando na assistência à Dona Beatriz, foram ver quem? Marita estava em estado não muito bom. Mas naquele dia específico, era novembro, chuvas torrenciais estavam ali presentes. Lá no bairro de Copacabana, onde morava Marita, final do dia, em decorrência das chuvas, havia uma movimentação agitada de pessoas e automóveis naquele pedaço onde ela morava. Marita ali chegando, sob esse forte aguaceiro, estava tudo sombrio, estava frio, porém, o que mais pesava era a chuva, era o trânsito, eram as buzinações que ali aconteciam. Não, era a alma atormentada. Atormentada por quê? Por que razão? Nós acabamos de falar. Ela tinha encontrado o grande amor da sua vida nos braços da irmã Marina. Então, no elevador, uma vizinha pediu-lhe ajuda. Isso aí, André Luiz falando, só estou relatando. Pediu-lhe ajuda para segurar uma cesta com adornos de aniversário. Automaticamente, sem saber até o que estava fazendo, pronunciou belas ou breves palavras de admiração e recolheu-se, cansada, esbaforida. Aliviou-se quando? Somente ao entrar dentro de casa, no apartamento, onde ninguém a esperava. Estirou-se na cama e procurou recapitular os acontecimentos do dia anterior. Isso acontece com a gente? Quando temos alguma dificuldade? Quando passamos por algum problema? Sai da rotina? Faz a gente quebrar a cristalização mental? Nós agimos igual? Ou mudamos o nosso comportamento? Marina sentiu fome. Lembrou-se que passara o dia em completo jejum. Focada no quê? No acontecimento do dia anterior. Procurou alimentos na geladeira, porém aqueles que viu não lhe atraíram. O que ela fez? Tomou sua chá. Um dia inteiro em jejum, tomou um chazinho. Foi ao telefone, ligou para a residência de Gilberto. Foi informada que Gilberto não estava, havia saído. E o que é que aconteceu? Ela estava ótima, né? Sentiu-se ainda mais enfraquecida. Como? Gilberto não está lá? Gilberto saiu? Foi de novo encontrar Marina?
os pensamentos começaram a tomar conta da sua mente. Já estavam ampliados. Foi à janela, com um olhar vago, passou a contemplar a cidade. Quando ele viu, Hein? ele deve ter visto ela. Não viu. Mas era assim mesmo. A primeira coisa que vem à mente é: será que ela vai cometer o suicídio? Não foi isso. Ela ficou ali olhando, deduziu que milhares de pessoas talvez pudessem estar passando por aqueles mesmos tipos de problemas, semelhantes ao dela. Ali ela estava fechada em si, inquiria de si mesma em vão o porquê de encontrar-se tão ligada a Gilberto, quando havia centenas de outros rapazes que ela poderia se interessar. Mas não achou resposta. Sentia-se então cada vez mais desalentada, insatisfeita, que ela achou que ficar ali pensando viria uma resposta como um golpe de mágica e resolveria. Não, isso não acontece. Nós estamos buscando realmente nos conectar com Deus. Estamos, como diz Stephen Hawking, olhando para as estrelas ou olhando para os pés? Como é que nós estamos nos comportando nesse estágio evolutivo que nós estamos? Aspirava-se a entreter-se, fugir de si mesma. Então ela pensou em pegar um casaco e descer para a rua a fim de distrair-se. O espírito que ocupava aquele corpo almejava deslocar-se, porém o corpo estava cansado. Passou um dia inteiro em jejum, uma noite mal dormida. E aí o que aconteceu? Procurou a leitura, vou ler um pouquinho, vamos ver se dá para ler. O que aconteceu? Mas lembrou-se de que o pai adotivo, Cláudio, estava para chegar. Puxa, mais um probleminha. Qual é o problema? A ocorrência da noite anterior, em que o pai adotivo, Cláudio, tentou conquistá-la para uma aventura sexual. Isso deixou-a apavorada. Ela ficou apavoradíssima. Então o que ela fez? Apagou as luzes, fechou a porta com chave e atirou-se na cama e começou a meditar. Fez uma retrospectiva da vida, focando nas esperanças, sonhos, provas e inibições que ocorreram na sua existência até aquele momento, o que aumentou ainda mais o seu choro, as suas lágrimas. Em seguida que ela estava nesta reflexão, escutou os passos do pai adotivo que havia chegado e que foi direto para o quarto dela. Ele foi lá para saber se ela estava ou não estava, né? Sem sucesso, pois Marita havia trancado com chaves o quarto. Luz apagada, quietinha na cama. Cláudio foi então tomar seu drink e em seguida saiu nervoso. Marita então estava realmente só naquele momento, pois até os dois espíritos vampirizadores saíram acompanhando Cláudio. Então ela não estava sozinha, tinha espíritos que estavam ali martelando na sua cabeça. E isso é comum acontecer? Vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E quais os espíritos que estão conosco? Comigo só tem espírito bom. Ainda bem que vocês não concordam. Onde estiver a minha vontade, o meu pensamento, aí vai estar o meu coração. Do que o coração estiver cheio, falará a boca. O que nós estamos falando? Coisas boas, 100% do tempo? Como diz Divaldo Franco, os 90 mil pensamentos que temos por dia, são tudo coisas boas? Às 23 horas, então, chegaram Neves e André Luiz para o socorro magnético a Marita. Oraram, pediram ajuda ao irmão Félix em benefício de Marita. Em princípio ela reagiu negativamente, mas por fim
adormeceu. E aí, o que aconteceu? André e Neves reduziram-lhe a capacidade de movimentação dos pensamentos para tentar evitar a ideia fixa de se encontrar com Gilberto, como acontecera na noite anterior. Ela estava ali, fascinada. Marita então deixou o corpo físico, demonstrando completo alheamento e desinteresse pelo ambiente. Vejam vocês. Porém, estava absorvida pela paixão por Gilberto. Monologava em voz alta: Gilberto! Onde está Gilberto? Não conseguia equilibrar-se. Rodopiou vacilante, espírito. O corpo estava dormindo. E gritava: alguém me ampare! Preciso encontrar Gilberto! Olha a fixação que estava. André Luiz e Neves então auxiliaram. Quando então entrou uma senhora desencarnada, enviada por Félix, porque eles oraram pedindo auxílio ao Félix. E não teve microfone, não teve celular, não teve nada. No mundo espiritual, pelo pensamento, a coisa se comunica instantaneamente. Então chegou essa senhora para que juntos levassem Marita para um posto socorrista. Ao chegar na instituição espírita cristã, a irmã Persília, que é essa senhora, recebeu-os atenciosamente e ela então conversou com a frágil menina, encorajando-a, ao mesmo tempo em que se esforçava para descentralizar-lhe a atenção da ideia fixa: Gilberto. Entretanto, Marita não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. A fascinação dominava Marita, paralisando todos os seus reflexos. Mas o que é fascinação? O que é a fascinação, meus amigos, internautas? Então, antes de nós continuarmos com a história de Marita, para saber no que vai dar, vamos falar um pouco sobre fascinação. O Espiritismo ensina-nos, para chegar a esse estágio, estamos envolvidos em um processo de obsessão. Nós buscamos recursos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, questões 237 a 254. Fomos também nos domínios da mediunidade, o que André Luiz, no capítulo 23, explica bem o que é fascinação. Buscamos também no Livro dos Espíritos, capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e destacamos as questões 476 e 515. Então, para melhor esclarecimento, vamos fazer o seguinte. De acordo com a classificação sobre a obsessão, vamos ter o seguinte: nós temos obsessão simples, temos a fascinação e temos a subjugação. Vamos analisar esses três itens para nós entendermos um pouco. Um lembrete: a obsessão somente acontece, por afinidade e dívidas não pagas. Que dívidas não pagas? Que dívidas não pagas? Não é o dinheiro que você prestou do banco, não. É o mal que você causou na outra vida. O prejuízo, a morte que você causou, a dificuldade que você interpôs para que um espírito evoluísse. Tudo isso são dívidas do passado. Ah, mas eu não lembro. Ainda bem que não lembramos. Imagine se nós lembrássemos que dentro de casa estão reunidos os maiores inimigos que temos, exatamente para pagar as dívidas. Mas não são somente esses. E os outros que nos acompanham? Caíram de paraquedas? Ou Deus não gosta de mim? Falou: não, vai lá, fica com Maida, fica com Alberto, fica... Não. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento.
Então nada é obra do acaso. O acaso não existe no universo. Então o que é uma obsessão simples? É o domínio que alguns espíritos brincalhões, gozadores, podem adquirir sobre as pessoas, influindo negativamente nos pensamentos ou produzindo manifestações barulhentas, através de pancadas ou outros ruídos quaisquer. Trata-se então do que? Da atuação de espíritos que se comprazem no mal, porém brincalhões que se impõem a nós. Se impõem. Então quer dizer que eu não tenho nada a ver com isso? Não. Gostosamente aceitamos isso. Como vocês vão ver, no que nós vamos dar de exemplo aqui, vocês vão ficar assustados. Os espíritos, então, somente se impõem a nós com nossa permissão e consentimento. Na obsessão simples, o obsidiado permanece no pleno uso de suas faculdades mentais. Então, eu sou obsidiado e uso as minhas faculdades? Sim. Faculdades mentais, então ele conserva, entretanto, o discernimento. Ele sabe que está errado nos absurdos aos quais incorre. Reconhece que sua conduta é irregular, não raro ridícula, como, por exemplo, lavar repetidamente a mão. Opa, preciso lavar a mão. Opa, preciso lavar a mão. Obsessão em lavar as mãos. É óbvio que temos que lavar as mãos, mas lavar continuamente é um dos problemas. Ou outro, por exemplo, verificar a exaustão se trancou a porta ou desligou um aparelho elétrico. Eu fechei a porta, não fechei, eu não fechei. Fechei, eu não fechei, vou lá e volto. Vocês percebem? E outros atos parecidos com esse. Por exemplo, numa conta de 2 mais 2, ele sabe que o resultado é 4, mas ele debruça-se sobre a possibilidade de não ser esse resultado. Mas será que está certo mesmo? 2 mais 2 são 4? Como disse o Cristo, o pior cego é aquele que não quer enxergar, não é verdade? Diante de ideias infelizes, o que acontece na obsessão simples? Abrimos as brechas mentais e acabamos envolvidos cada vez mais, agora por perseguidores invisíveis, que vão acentuar a nossa infelicidade. Vocês percebem? Se nós não dermos um paradeiro, com aquilo que eu sempre disse nas aulas, abrimos a brecha, eles colocam a cunha e vão batendo e a brecha vai aumentando. Só isso, aí vamos chegar na fascinação, vamos chegar na possessão. Então, continuando com essas posturas e não colocando a fé em Deus, razão e lógica para funcionar, o que vai acontecer? Nós vamos facilitar a atuação dos espíritos, que cada vez mais aumentarão a sua atuação, levando então o obsidiado, ou cada um de nós, ao segundo estágio, que é a fascinação. Que é o caso que nós vamos ver na continuidade daqui a pouco, de Marina, que vai avançar um pouco mais ainda. Marita, desculpa, Marina é irmã dela. A fascinação, ela é mais envolvente do que a obsessão simples, é óbvio. Ela é desenvolvida por hábeis obsessores. Estes não se limitam ao bombardeio de ideias infelizes. Eles atuam com sutileza e inteligência, tratam de convencer o obsidiado das fantasias que lhes são sugeridas. Põe na cabeça alguma coisa, nós simplesmente aceitamos. Por que aceitamos? Que eu acabei de dizer. Não temos fé em Deus, não usamos a lógica e não usamos a razão.
tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E fica difícil, gente. Fica difícil, nós abrimos a brecha cada vez mais. É como se o obsessor colocasse no obsidiado óculos com lentes desajustadas, confundindo-lhe a visão. Mas com a nossa permissão. Ninguém vem na marra e coloca. Não, nós permitimos, nós damos acesso. E pior, aceitamos e gostamos. Obsidiado, numa conta de 2 mais 2, ele não tem dúvida que o resultado da operação é 5. Não tem dúvida. E não adianta discutir com ele. É 5, olha lá, 2 mais 2, 5. Não tem argumentos, mas para ele é inconfundível. A influência maior da obsessão ocorre durante o sono. Por que será que o Cristo nos ensinou e nos pediu? Orai e vigiai. Como eu brinco sempre. Já a mulher do vizinho, o marido da vizinha? Não, nossos pensamentos. Por quê? Porque nós saímos do corpo. O sono para nós, espíritos que ocupamos um corpo como esse, é uma maravilha, porque nós caímos fora, saímos da prisão. Mas se não estivermos preparados, tem uma turba de brincalhões, gozadores ou inimigos esperando a gente. Vamos para farra, vamos para isso, vamos para aquilo. E nós simplesmente concordamos. Os obsessores conseguem, então, inspirar no obsidiado uma confiança cega, a ponto de não ter dúvidas de que o errado está certo. Ele jamais vai se considerar enganado. E eu digo mais, isso é muito comum ocorrer entre médiums. Eu já tive a oportunidade de ver psicografias em que se tinha ali aberrações, bobagens. Fui conversar, não é da nossa casa, de outros tempos. Fui conversar, mostrar para o médium, ele não aceitou. Achou que não, estava certo, esse espírito é elevadíssimo. Picareta pura. Mas era para ele elevadíssimo. A ponto de que ele se afastou da casa e perdi o contato, não sei mais o que deu. Então vejam, precisamos tomar muito cuidado. Os espíritos que aqui atuam são espertos, ardilosos e profundamente hipócritas. Hipócritas. Quanto mais o circo pegar fogo, melhor para eles. Ah, Deus permite? Ué, mas Deus não tem nada com isso. Eu é que aceitei, eu é que os atraí, eu é que estou dando corda para eles ficarem comigo. Deus não me deu o livre-arbítrio, como para todos os senhores? Deu. Então, o que queremos fazer com o livre-arbítrio? As leis morais estão aí. Basta olhar, segui-las e pronto. Mas 10.000 reencarnações, estamos aqui ainda nesse nível. Perguntas, vamos lá, meus amigos. Se tiverem dúvida, pode fazer, tá? Pois não. Como que o médico separa uma obsessão de um problema psiquiátrico? Médico ou médium? Médico. Uma obsessão de um problema psiquiátrico. Podem se confundir demais, pelo que eu vi. Bom, veja bem, primeira coisa, eu estou lendo um livro hoje, chama Medicina Mediúnica do Futuro. Paulo César, me fugiu o nome, já eu lembro. Ele é médico. E ele diz o seguinte: se nós não nos ligarmos a Deus e ficarmos restritos aos ensinamentos atuais das academias, nós continuaremos sendo massas de manobra. Ninguém veio passar férias aqui. E a medicina, a engenharia ou qualquer ramo não tem a palavra final. Estamos estagiando num ponto hoje. Chegamos até aqui. Tem credibilidade? Lógico que tem credibilidade. Mas tem coisas
que nós não podemos ficar olhando para o pé, como diz Stephen Hawking. Temos que nos voltar para a espiritualidade. Não tem saída. Pois não, Sandra. Eu agora lembrei, a doutora Marlene explicou essa questão há algum tempo atrás. Ótimo, por favor. É o seguinte, pelo que eu lembro, ela disse que o problema dos obsessores vai influir na tua saúde mental. Então, quando você tem o problema de obsessão, você também tem o problema corporal. Então, você tem que tratar os dois. Os dois, sim, tá certo. As duas coisas, entendeu? Então, não adianta fazer uma coisa bem só. lembrado. Você tem que tratar nos dois, porque já esse problema de obsessão já causou problema no corpo físico. no teu corpo físico. Então, você tem que tratar dos dois. Veja bem, isto é a forma, o corpo físico é a forma. A forma é o perispírito. Tudo que ocorre no perispírito, lesou o perispírito, automaticamente altera a forma. Então temos que tratar lá e tratar aqui também. Por isso que o que a Sandra falou é verdadeiro. Então todo mundo que está no hospital psiquiátrico talvez tivesse que ter um atendimento. Teria que ser, com certeza. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Porque o médico, ele não, se ele não for espírita, ele não está preocupado com essa parte. Não, nem um pouco. Ele vai Para ver só a ele parte é matéria física. pura, ele vai trabalhar E aí só. o paciente que tem que procurar, se ele quiser se curar também na parte espiritual, né? É verdade. Então esse tipo de obsessão, continuando, atinge tanto pessoas simples como ignorantes ou instruídos e inteligentes. É o caso de Marita, que voltaremos a concluir no seu comportamento. Então vamos analisar agora a subjugação, que é o maior grau da obsessão. A subjugação faz com que o obsidiado paralise a vontade e comece a agir segundo a vontade do obsessor. O obsessor impõe-lhe muitas vezes o gesto, o ato de gemer, gritar, agoniar, desmaiar e outros desvarios absolutamente incontroláveis. Acontece? Acontece. Boa parcela, então, dos alienados mentais, respondendo a sua pergunta, que estagiam nos hospitais psiquiátricos, são vítimas da subjugação. Aí, gente. No Evangelho, Lucas, capítulo 9, tem uma passagem de um pai que roga a Jesus dizendo: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Diz o pai, um espírito se apodera dele e de repente ele grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Jesus atendeu o pedido do pai e, afastando o espírito, o menino livra-se do problema. Mas foi assim? Qualquer um de nós vamos nos livrar? Não. Temos que ter mérito. Não tem QI, quem indica, jeitinho, comprar. Não, tem que ter mérito. E como é que nós vamos ter méritos perante Deus? Arregaçar as mangas e trabalhar no limite das nossas forças, como diz o livro dos Espíritos, em prol do próximo. A subjugação, então, ela pode ser moral ou pode ser corporal. Vamos ver as diferenças. Na subjugação moral, o obsidiado é colocado muitas vezes em situações comprometedoras. Os procedimentos e ações 100% contrários às leis morais, porém para o obsidiado estão corretas. Vamos falar para um político atual que atua lá, que está acostumado a se locupretar do dinheiro público. Vamos falar para ele que ele está errado? Ele vai aceitar isso, gente? Como é que vai ficar essa situação? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Vai voltar provavelmente embaixo da ponte na próxima encarnação.
ou pode voltar sem braço, sem perna, deficiente mental. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Na subjugação corporal, o espírito externo atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, podendo levar aos mais ridículos atos. Eu me lembro de um dos casos que está em um dos livros, aí eu não me lembro qual, em que o espírito chegou frente, estava subjugado, ele chegou frente à mulher, foi obrigado a se ajoelhar, ele ajoelhou, falou um monte de coisas lindas, que era tudo mentira, que ele nem pensava naquilo. Aí, gente, por que aconteceu isso? Deus é ruim? Como eu falei, nós é que permitimos, nós é que abrimos a brecha. Na obsessão simples, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Já na fascinação, ele se vê convencido dessas ideias infelizes. Na subjugação, pouco importa o que o obsidiado pensa, pois o obsessor é quem controla esse espírito como uma marionete. Marionete, você controla do jeito que você quiser. Assim é a subjugação. Então vamos voltar. Alguma pergunta antes de nós voltarmos à Marita? Todo mundo? Ok? Pois não, Antônia, pode falar. A subjugação, eu acredito que hoje está mais voltada da gente ver muita gente esquizofrênica, né? Ver muita gente com? Assim, com sintomas de esquizofrenia. Veja bem, eu vou contar aquela história que eu já cansei de falar para chegar na resposta. Uma vez chegou o Chico e o Emmanuel, foram para as regiões profundas do planeta. Chegou em uma dessas cidades, lá não é no umbral, é nas trevas. Chico viu aquela população ali toda desnuda, praticando atos sexuais, sexo desbragado, sem qualquer comprometimento, uma coisa horrorosa. Chico ficou assustado. Voltaram. 30 anos se passaram. Chico voltou com Emmanuel para o mesmo local. Emmanuel, cadê a turma daqui? Não tem ninguém. Emmanuel só fez assim, ó. Nasceu tudo lá em cima, Chico. Está tudo lá em cima. Entendeu por que nós estamos nessa situação hoje? Porque todos nós, inclusive eles, estamos sendo chamados para dar de nós o melhor que nós temos no coração. O que nós estamos dando? Então vamos preparar uma tulinha. Planeta primitivo, como foi a Terra há bilhões de anos atrás. Ou mudamos, não tem alternativa. As leis de Deus estão aí. Nós só ficaremos e evoluiremos se tivermos mérito. Se não tivermos, nós não vamos regredir. Porque o livro dos Espíritos é claro. O Espírito não retrograda. Ele estaciona. Então vamos lá no mundo primitivo, morar na caverna, começar a descobrir, ajudar a desenvolver aquele planeta. Está em nossas mãos. Mais alguma dúvida? Continuando. Voltando então a Marita, a cada apontamento afetuoso que era feito pelos socorristas, ela revidava perguntando, vejam só, meus amigos, amigas, em qual lugar, em que momento ela iria se encontrar com Gilberto? Pensamento fixo, ideia fixa. A fascinação era tamanha que o único foco era Gilberto. A benfeitora Persília orientava qual se falasse com uma filha doente. André Luiz e Neves ali presentes, eles também agiam da mesma forma, tentavam imitar Persília. Então chegaram ali dentro já da casa espírita, eles chegaram num local onde realmente a Marita seria atendida. Aproximou-se deles Félix e mais 2 irmãos da espiritualidade. Marita olhou para Félix
estática, com X, não é com S. Por que não? Porque estática com S é o ramo da mecânica na física que estuda sistemas sob a ação de forças que se equilibram, corpos que estão estáticos, parados. Ela, então, voltando aqui, olhou para Félix estático. Tá? Distante de poder avaliar a importância do sábio, que atendia com paternais gentilezas. Marita estava mergulhada nas recordações de Gilberto, com indagações que os escandalizariam se eles não estivessem preparados. Imagine quais os pensamentos que ela estava tendo, que ela já havia tido relação sexual com o Gilberto. Imagine o que estava na cabeça dela. Mas só na cabeça dela? Não. No mundo espiritual, tudo que nós ideoplasmamos, os que estão à volta estão vendo. Então, ao entrar no local em que receberia o socorro magnético, Marita indagou se haviam chegado no clube, onde comumente surpreendia Gilberto. Chegamos no clube? Nós estamos no clube? E ainda perguntou mais: por que tanta mudança no salão de baile? Olha a fixação dela. Então, ao ver lá em certa distância, lá no salão, uma equipe de servidores desencarnados que desenvolvia a tarefa assistencial, ela perguntou: ué, por que a orquestra está em silêncio? Veja a fixação da menina. Neste momento, ouviu-se as buzinas dos carros em congestionamento na rua, material, não no mundo espiritual. E Marita então procurou descobrir se Gilberto já vinha chegando, para que pudessem dançar. Marita estava sem raciocínio, sem noção da realidade exterior. Todas as criações mentais que arquitetava eram plasmadas, como eu disse há pouco, fora da mente, permitindo que todos que ali estavam presentes percebessem o que ela estava ali movimentando nos seus pensamentos. Félix, como um benfeitor, como um espírito bastante evoluído, tratava com a ternura de um pai. E ele diz o seguinte, que ele era grave, dava assim, parecia que ele era bravo com ela, mas sem aspereza. Ele era compreensivo, sem atitudes açucaradas, que lhe comprometesse a autoridade de educador. Replicava tudo o que ela perguntava, sempre com bondade e circunspecção, que são devidas ao enfermo. Os médicos estão aí, podem falar até melhor do que eu. Então nós temos que dar atenção a qualquer um que esteja doente, porque ele está fora da normalidade. Félix abstinha-se de melindrar os sentimentos de Marita ou de encorajar-lhe ainda mais ilusões. Então colocou Marita numa ampla cadeira e fez com que descansasse tranquilamente. Marita calou-se, mas permaneceu ilhada nas memorizações com Gilberto. Apesar de receber passes tranquilizantes por um bom tempo, quando Félix tentou falar com ela, o que fez? Gilberto, cadê você, Gilberto? Olha o que faz a fascinação, meus amigos e amigas. E aí, então, começou a duvidar se o local onde estavam era de fato o clube, onde sempre se encontrava com Gilberto. Começou a querer clarear a mente. Marita, então, começou a chorar e pedir proteção, olhando para Persília e implorando para que não a detivessem naquele local onde ela estava. Vejam o estado que estava Marita. Isso acontece conosco, meus amigos e amigas. Quando eu perco alguma coisa, ou quando eu sou impulsionado
pela vida, no dia a dia, tomar uma decisão. Será que eu tomei certa ou tomei uma decisão errada? Como eu me comporto? Como é que nós estamos? Como é que nós nos relacionamos? Como é que eu me relaciono em casa? Sou cordial? Não sou? Crio problemas ou acho que criam problemas para mim? Tem que ser do meu jeito. Vou dar um exemplo. Eu estive dentro da minha atuação profissional, estive numa reunião recentemente em que estavam os advogados dando toda a orientação precisa conforme a lei. E o indivíduo, narizinho empinado, não aceita, não vou fazer. O problema é dele. Tudo que precisava ser feito, orientado, estava ali. O irmão desse indivíduo percebeu que deveria fazer. O outro, não vou fazer. Tem que ser do meu jeito. Repito, pior cego é o que não quer enxergar frente às evidências. Então Félix informou que, infelizmente, a intervenção efetuada em Marita não poderia ultrapassar a superfície, ou seja, só o repouso físico. A paixão juvenil de Marita convertera-se em psicose grave, palavras de Félix. Deixou-se arrastar pelo desvario afetivo a ponto de cair no pior tipo de possessão. E que tipo de possessão é esta que ela estava? Como disse André Luiz, que eu citei no começo. Aquele tipo que a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio e que se consola. Tá bom como tá, deixa para ver como é que fica. Isso é muito comum acontecer nesse nível evolutivo que nós estamos, meus amigos e amigas. Bom, mas Deus é mau. Deus é mau. Deus nos ama ilimitadamente. Já deu a cada um de nós, só no reino nominal, vou repetir mais uma vez, pelo menos 10.000 possibilidades, 10.000 reencarnações. E olha onde nós estamos ainda, olha o nosso nível. Um matando o outro por bobagem, por um celular, provocando guerras, fazendo armamentos, desenvolvendo coisas para liquidar em massa. Ao invés de unir em massa, estamos desarticulando, separando. Olha o nível que nós estamos. E vamos querer que tudo seja bonitinho, gostoso para nós? Como? Como? Eu vi um vídeo aí que me assustou. Fossas Marianas, o lugar mais profundo aqui da Terra no mar, cerca de 10, 11 mil metros, cerca, não tenho certeza. Encontraram restos de plástico lá dentro, meus amigos. Olha o que nós estamos fazendo. O que estamos fazendo no planeta? Estamos achando que é de graça. Podemos fazer o que nós quisermos. Joga. Amanhã vamos voltar para colher tudo isso. Temos que pensar, refletir. Nós vamos chegar nesse mesmo carro. Tá bom, tá gostoso. 100 anos aqui, diz o livro dos Espíritos, é um relâmpago na eternidade. O que nós estamos imaginando que vamos encontrar lá? Félix então consultou o organismo de Marita, objetivando, estava ele pensando, vamos então colocar no corpo físico dela uma enfermidade séria, para que ela, quem sabe com isso, modifique a sua mente. Desistiu, depois que ele fez toda a análise visual do corpo internamente, que ele tinha capacidade para isso, ele desistiu, pois Marita, muito desorientada e enfraquecida, se ele fizesse isso, iria desencarnar. O que fazer? Então, perguntou André Luiz. Disse Félix, não temos outra alternativa, senão a de esperar pela resistência moral dela própria.
Eles vão dar. Veja bem, ou você aprende pelo amor, ou vai aprender pela dor. Não tem alternativa. Essa é a lei do universo. Amor já está sendo dado à vontade, mas nós não queremos, nós gostamos da dor. Procuramos o mais difícil, porta estreita e porta larga. Nós queremos a porta larga. Mas a porta larga, no caso, vai levar à dor. Está em nossas mãos. O auxílio magnético não trouxe melhora quanto à condição mental de Marita. Porém, ela voltando ao corpo físico, passou a repousar sem agitação. Passou a dormir profundamente. Então veja, aparentemente nós no dia a dia, com os nossos problemas, nós achamos que resolvemos. Ou nós empurramos com a barriga, como se diz na gíria. Será que resolvemos os nossos problemas mesmo? Dou um prejuízo para alguém. Vou embora, vou morar no céu, acabou, resolveu o problema? Não resolveu, empurramos com a barriga. Amanhã esse alguém vai nos procurar, ou nessa encarnação ou em outra, nós vamos ter que corrigir. Então, por isso, realmente, nós temos que procurar o que? Nos entendermos. Procurar o melhor para nós, em quais bases? Aí, Cristo veio, depois de 4.000 anos de preparação, ele conseguiu entrar num corpo como esse, que nós estamos usando, e aqui ficou só 33 anos. E veio ensinar o quê? Resumiu tudo que tem aqui na Terra em duas posições: amor a Deus e amor ao próximo. É isso que estamos fazendo? Nesse caso aí, de volta ao corpo físico, ela passou a repousar sem agitação, dormindo profundamente. Mas ela estava fora do corpo já, não estava? Não, ela estava. Eles estavam tratando espiritualmente. O espírito voltou para o corpo. E ela ali, aí dormiu. Mas ele saiu do corpo quando dorme, né? Desculpa, eu não entendi. Ele sai do corpo na hora. Bom, sabia onde foi, né? Então, ela estava sendo tratada espiritualmente. Sim. Tudo que nós falamos aqui era no mundo espiritual. Agora, então, ela dormindo, né? Ali, tentando dar o passe, tentando conversar com ela. E aí ela estava, dorme, não dorme, estava só pensando nele. Aí deram o passe, colocaram de volta ao corpo, aí ela dormiu. Aí que ela dormiu. Ela dormiu profundamente. E aí Neves e André despediram-se de Persília. E Neves comentou com André que Persília era aquela mesma senhora que o apoiou. Quando lá no cabaré, ele, num gesto impensado, agrediu o genro que lá estava. E concluiu: esta é a mesma senhora que me acompanhou até o leito da filha Beatriz. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos, hein? O que será, hein? Próximo capítulo não serei eu, alguém vai contar para vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, gente. O que eu tirei hoje da aula, Pois não. por via de regras, o óbvio às vezes tem interpretação conveniente. As pessoas estão vendo que está errado, né? Mas é conveniente para ele que interprete do seu tamanho. Permanecer como está. Deixa como está para ver como é que fica. É isso aí. Está achando que vamos viver eternamente na matéria. Até que bate o sininho lá em cima. Tchau, gente. Já fui. E assim fizemos cerca de 10.000 outras vezes. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Então tá bom. Muito obrigado.